Ô, Paulo, eu acho que ainda consigo dominar uma bola e deixar ela paradinha. Eu acho que eu consigo ainda. Mas obrigado. Belo jogo na Arena do Corinthians, lá na Neoquímica Arena. Sejam bem-vindos. O Boleiragem está no ar. Grande vitória do Corinthians, a terceira consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Corinthians dá um salto, vai a 38 pontos, começa a ver de longe a zona do rebaixamento e dá uma tranquilidade danada para essa rapaziada trabalhar até o final do Campeonato Brasileiro. E lógico, faz as pazes com o torcedor depois de uma eliminação no meio de semana contra o Racing na Sul-Americana, né? Não chegando à final da Sul-Americana, ganhar do seu principal rival em casa no Campeonato Brasileiro e dar essa afastada da zona de rebaixamento. Essa rapaziada faz as pazes. E em contrapartida, o Palmeiras já não ganha a segunda consecutiva, tinha empatado com Fortaleza em casa e agora perde para o Corinthians. E amanhã o Botafogo pode abrir mais 3 pontos, chegar a 6 de vantagem. O Botafogo joga amanhã pelo Campeonato Brasileiro, clássico também contra o Vasco da Gama, só que joga em casa, joga no Newton Santos. E o Palmeiras, depois dessa derrota, vai ter que torcer muito para o Vasco, para que essa distância se mantenha em 3 pontos. E o Palmeiras ainda tem essa condição de ir buscando o Botafogo no Campeonato Brasileiro, até porque daqui a pouquinho tem Palmeiras e Botafogo, e tenho certeza que o Palmeiras vai querer entrar nesse jogo com essa vantagem para poder buscar a liderança. A gente vai falar muito sobre esse jogo. O Caio tá lá na Neoquímica Arena, vai trazer toda essa atmosfera, toda essa festa corintiana e, obviamente, também tentar trazer alguns personagens do Palmeiras depois dessa derrota. Vamos falar muito também sobre Copa do Brasil. Ontem a gente teve a primeira final, jogaço no Maracanã, vantagem do Flamengo. Vantagem poderia ter sido até maior, mas o Galo fez um gol no final com o Allan Kardec, 2 gols do Gabriel pelo Flamengo, um gol do Allan Kardec pelo Atlético, que dá uma esperança, que renova essa esperança do Atlético buscar no jogo de domingo, no jogo de volta na Arena MRV. Deixa eu trazer aqui, dar boa noite para os meus parceiros. Hoje eu tô com um time mais reduzido, tô com um craque canhoto aqui do meu lado, mais um centroavante, porque o Caio tá lá em Itaquera pra gente trazer toda essa informação, tudo dos bastidores desse grande jogo entre Corinthians e Palmeiras. Meu irmão, fala, canhoto. Tudo bem? Graças a Deus. O que tu achou desse jogo aí? Cara, não foi um jogo bonito, se for ver, né? No primeiro tempo, o Corinthians começa encaixotado, sem ter situações ou criar situações, querendo sair jogando, e o Palmeiras pressionando, tomando conta. 30 minutos só de Palmeiras, né? Só Palmeiras, e com chances, né? De fazer muitas chances. Realmente, acabou não fazendo. E aí, futebol, ele tem aquela coisa que você não controla realmente tudo. Era uma escapada, outra ali, o Memphis não conseguiu jogar, na verdade. O Yuri foi bem, acabou indo bem de novo. O Garro foi importantíssimo no jogo, mas aí, que ele fez um jogo assim... Ó, o primeiro minuto já. Essa é a cabeçada do Felipe Anderson. Isso aí já tinha passado uns minutos, né? Mas aí, foi tudo, a maioria em roubadas... Alec Gol botava essa pra dentro, hein? Isso é fato, isso aí ele não ia. Faltou o quê, Alec? Olha só o movimento. Ele trava o pescoço, né? Ele não faz o movimento de pescoço pra atacar a bola, ele espera, amortece a bola. Ficou fácil, né? Boa noite. Ali, na verdade, ou ele teria que ter cabeçado reto, né? Ou teria que ter cabeçado voltando. Ele cabeceou no meio do gol, né? É onde o goleiro sai do primeiro pau, é onde ele vem na trajetória da bola, né? Ou cabeceia forte no canto que ele tava mesmo, ou então ele só dá aquela cabeçada no lado contrário. Aí depois o Rafael Veiga teve uma grande oportunidade, né? Chegou ali, eu acho que foi o José Martínez e desviou. E depois o Corinthians começou a entrar no jogo, né? A gente só tá vendo chances do Corinthians no final do primeiro tempo, até sair o gol do Garro. Numa falha do Caio Paulista, foi tentar fazer o corte numa chilena ali, né? O movimento, principalmente de um zagueiro mais prudente, é o movimento de espanar a bola estando firme, né, Alex? Você já jogou de lateral ali? Usa a perna direita e espana, né? Pra onde ela tá vindo, né? Outra coisa, ali, lógico, ele tá inteiro na bola, só que como vem no pé, ele não tem confiança, e aí tem a questão de trabalhos pra você fazer, pra ter essa confiança de tirar, que não é... Às vezes a gente domina vindo aqui pro fundo mesmo, tendo alguém pra você ter o controle do espaço. Sim, né? Mas tirar da maneira que ele tirou, que a bola vai pra dentro, e arriscou demais. E aquele movimento você não consegue dar força na bola, né, Roger? Você não tem força pra colocar ela longe, né, Alex? E aí o torcedor do Palmeiras já lembra no jogo passado o Mike também, né? Fazendo um corte dentro da área, deixando a bola. Quem fez aquele gol do Palmeiras foi o Moisés ou foi o Moisés, não foi? O gol do Fortaleza?
Foi Moisés. Foi Moisés, né? Que o Mike tenta também cortar e a bola fica pipocando. Acabou. Nesse sentido, o Palmeiras acaba dando azar, vamos dizer, porque tem erros, vários erros que acontecem no jogo e acaba não dando em jogo. Mas aí é uma escapada. E aí o segundo gol, né, Alex? Então aí... Uma escapada, e aí um erro. Primeiro, a disputa de bola do Richard Rios. Foi devagar demais, o José Martins ganhou na força. Sobrou pro Garro, que dá um passe esticado. Que ninguém... era um passe que não ia dar em nada. E aí o Everton erra na perde saída o do tempo time, de porque bola. A bola corre mais do que ele imaginava, né, cara? E ela sobra bem. Esse momento que o Yuri tá vivendo acontece disso, né? No momento ruim, enquanto viveu, tinha fases, bolas melhores e claras, e isso não acontecia. E o Corinthians, ele acabou vencendo o jogo porque ele aproveitou essas oportunidades, né? Mas no segundo tempo foi melhor o Corinthians, né? O Corinthians foi melhor. E o Palmeiras numa energia mais baixa, parece que um jogo mais desanimado, parece que foi meio que contaminado por algo que não conseguiu deixar o jogo. No segundo gol a gente viu uma coisa diferente do Palmeiras, né? No contra-ataque, o Palmeiras não é um time que se desorganiza tanto do jeito que se... E mentalmente também não, né? Exatamente. O segundo gol vê todo mundo correndo pra trás, correndo errado e toma o segundo gol, né? O Everton acaba saindo muito mal na bola ali, a gente tava até comentando aqui antes, né? É um lance ali que, por mais erro que já estava acontecendo, todo mundo correndo para trás, como você falou, a disputa da bola tem que ser mais dura, não foi, mas ele ainda teve a oportunidade ali de defender a bola, ele passou da bola. Acontece isso no momento do jogo, onde você não está bem, e você toma o segundo gol contra o seu maior rival, jogando fora. O Palmeiras não conseguiu hoje realmente lidar com essa questão de ter esse domínio que ele teve no primeiro tempo, né? Que foi melhor no primeiro tempo, terminou o Corinthians já um pouco melhor. Ele não conseguiu converter, e o segundo tempo não parecia o Palmeiras normalmente. Porque no primeiro, cara, ele encaixotou. Nem as substituições, né, fizeram efeito no Palmeiras, né? Ele botou o Vanderlan, ele botou o Dudu, ele botou o Rony, ele foi modificando, ele foi botando jogadores importantes, mas que não teve nenhum efeito na partida que pudesse falar, o Palmeiras melhorou, parece que o Palmeiras vai diminuir ou vai empatar o jogo. Em nenhum momento a gente conseguiu visualizar um crescimento do Palmeiras. Aí o lance, né, novamente, o Richard Rios perdeu a dividida, o passe entra esticado e o Everton passa dela, perde o tempo, e o Yuri malandro, né, esperto, foi lá e fez o segundo gol. Que é o que as chances, né, tudo de perigo que foi criado, o Yuri participou de tudo de novo, né? Olha lá, o Richard Rios esperando a bola. 4 jogadores do Palmeiras correndo pra trás, um jogador só, e conseguiram tomar o gol do Yuri. O Palmeiras não é comum, porque num lance desse ele faz a falta. Tá organizado, faz né? Aquela falta tática e tal, pra dar uma segurada no jogo. E o Palmeiras tentou mudar a característica, tentou mudar sistema. E parece que hoje era daquele dia que o Palmeiras não ia conseguir realmente. Mas eu tô com você, Rod. Eu acho que o Palmeiras, o Campeonato Brasileiro, nesse momento, é um mata-mata. E o Palmeiras... Sim, é que a gente tava falando lá no camarim, né? Você tem que arriscar pro Palmeiras atrás do Botafogo. Ali chega um determinado momento do segundo tempo, né? Que é mata-mata, ou é tudo ou nada, né? O Palmeiras é a oportunidade hoje de virar líder do campeonato, né? Então, assim... não jogou um segundo tempo para ser líder do campeonato. Essa é a grande verdade. Eu acho que começou bem, pensando em ser o líder, mas depois o jogo não entregou, as mudanças, quem entrou não rendeu. Então, assim, um jogo estranho do Palmeiras. O Corinthians, que começa com os 3 zagueiros, ele começa com uma dificuldade absurda, né? Porque ele fica muito longe, ele tá encaixotado, o Palmeiras consegue pressionar. E a gente não viu... O Ramon tem sido muito criticado, né? Pelas escalações, e aí às vezes eu vejo futebol, às vezes não é nem sempre quem você coloca, mas a dinâmica que você coloca no campo. Ele não foi consertando nada, e o Palmeiras acabou perdendo espaço, não por causa de uma mudança tática, por algo que o Corinthians fez. Ele acabou deixando de marcar um pouco melhor do jeito que ele estava fazendo, que estava fácil do Palmeiras marcar de toda maneira, mas esse Corinthians tem qualidade, né? Melhorou a qualidade individual. Só que o Corinthians do segundo tempo, se você for ver com uma linha, com os 2 zagueiros atrás, é lógico que o Ranieri vindo fazer esse terceiro homem, o Corinthians fez aquilo que precisava no primeiro tempo, que enxergava, que era o quê? Ajudar a povoar um pouco mais esse meio de campo. Porque daí sobrava às vezes esse ou um lateral do lado, lógico que era o Marcos Rocha que vinha, e o Palmeiras não soube aproveitar isso, porque o Hugo ele tinha que ficar com o Estevão no caso. E o Estevão também, que não foi bem marcado, né? Por isso que ele acabou também saindo. Eu não tiraria nunca um jogador desse jeito, né? Tá mais precisando e ele vencer, era o menor, né? Mesmo bem marcado, no primeiro tempo ele sempre foi muito perigoso. Né? No segundo, o Hugo até conseguiu fazer alguns desarmes, o próprio Ranieri, mas ele sempre muito perigoso. Mas você segue vendo um time do Palmeiras muito mais com mão de treinador do que quando você fala do Ranieri, só para lembrar, o Ranieri entra no intervalo, né? No lugar da lesão do André Ramos.
E aí faz essa função meio que... Do André Ramalho, perdão. Ele faz essa função meio que híbrida de ou segurar ou sair para ter um homem mais no meio campo. E parece que ali ele conseguiu equilibrar, né? Esse sistema, esse setor. E o Corinthians teve um pouco mais de volume, né, no segundo tempo. Foi mais consistente. Mas daí você vê o Dudu que entrou. O Dudu ainda não conseguiu, ele não consegue fazer seus movimentos, né? Tudo, que é de troca de direção, trocar de velocidade, é o drible. Ele não é aquele cara genial se não tiver isso. Ele vem, ele faz um movimento mais simples, porque parece que ele não está confiante, confortável para isso. Então, todo mundo que entrou no Palmeiras parece que não trouxe algo. O Gabriel Menino conseguiu fazer algo, sim, porque é normal do Corinthians ficar marcando um pouco por trás, mas... Ele joga com um pouquinho mais de espaço, né? Numa zona mais... O Vanderlan também não entrou bem. Povoada, mas ele bate uma falta bonita. Bate uma falta bonita que pega na trave ali. Mas o Palmeiras realmente não fez um jogo, a não ser aquele começo que pareceu que ele estava jogando em casa, adaptadíssimo, num campo bem molhado, por causa da chuva. Com 15 minutos, cara. 3, 4 chances. E eu acho que a última, que foi a do Rafael Veiga, o passe para trás do Estevão, que ele chega batendo, tem um leve desvio no José, e ela vai para escanteio, a Arena veio abaixo de VAR. Porque ela se sentiu acuada, ela se sentiu pressionada, ela se sentiu naquele momento, cara, o Palmeiras está dominando a gente em casa e a gente parece que não tem força para sair. Então foi uma vaia e parece que a partir daquele momento o Corinthians deu uma acordada. Essa interferência do torcedor, né? Por isso que é tão forte o Corinthians dentro da Arena, que a participação do torcedor é impressionante. E não é comum da gente ver nos estádios, assim, né? Se a gente for olhar em momentos difíceis, a vaia ela é muito mais comum. E no Corinthians, você vê que eles abraçaram, sim, mesmo nessa condição, mesmo questionando algumas decisões da comissão técnica. Eles, nesse momento, ajudam muito a parte do campo, que faz com que parece que esse time do Corinthians ele tem algo de frio, mesmo no momento ruim, por isso que foi chegando nas Copas, né? E acaba tendo paciência. Exatamente. E não é paciência assim, falando, não, agora vai se aconchegar, o plano B nosso vai dar certo. Parece que não é isso que acontece, é a individualidade que realmente... E falar em individualidade, né? Por mais que o Yuri esteja passando por um momento magnífico, ele acabou de falar com o nosso repórter que vive a melhor fase na carreira, com o Edgar, mas pra mim o grande diferencial desse Corinthians foi o Garro hoje, mais uma vez. Eu acho que é o grande personagem do ano. O Yuri cresceu demais, vive excelente fase, mas pra mim o grande personagem desse Corinthians, dessa reconstrução, desse ressurgimento no Campeonato Brasileiro, chama-se Garro, é o argentino, cara. Eu vou dividir com o Yuri. Tu divide? Eu divido um pouco com o Yuri. O Yuri hoje também movimentou muito, deu trabalho. Dá pra ver toda hora a zagueirada do Palmeiras correndo atrás dele. Ele realmente tá vivendo um bom momento. É justíssimo. Eu dividiria com ele essa subida aí na tabela do Corinthians, esse bom momento do Corinthians. Eu acho que ele é fundamental. A participação de gols do Yuri, né, é pesado. Só que o Garro, ele tem sido esse maestro que tem feito gols importantes, participações. Tanto que o Garro, quando ele não joga bem, você pegar o jogo do Racing lá, que ele não joga, parece que o Corinthians não funciona. Aí você precisa mais do Memphis e tal, que quando também não acontece, é normal para jogador dessa característica dele. Mas hoje você vê vir um primeiro tempo difícil, porque tava tudo com essa marcação individual que o Palmeiras faz. E o Garro também não conseguia jogar. Só que uma primeira oportunidade que ele tem de finalizar uma bola do jeito que acontece, ele tem uma primeira possibilidade de dar um bom passe, ele acaba ajudando a resolver o jogo. E ele é tão craque que ele deu o passe errado e saiu o gol. O craque tem que ser até craque de sorte também. O passe dele foi muito pra frente. Parecia, a hora que saiu o passe, parecia que não ia dar em nada. O Yuri deu uma desistida e depois a bola deu uma desviada se for ver, o passe acabou sendo perfeito, né? Pelo erro do Everton. Quem tá nos assistindo vai falar que loucura é essa, falando que o passe foi errado e saiu o gol, mas a gente... Não, mas era o que tinha que fazer. Tava com 2 camisa 10 aqui, ele deu um passe bem na frente. Né? Às vezes sai mesmo esticado, mas o mérito do Yuri também acreditar. Mas você pode ver que a bola pro Yuri, ela vai perfeita. Mas a gente não imaginava que o Everton ia errar o tempo da bola. Ele parece que ele tava com o pneu slick na chuva, na verdade. O negócio do Garro, eu acho que ele criou uma identificação muito grande com a Fiel, né? Porque além da qualidade técnica, briga demais, né? E ele não se esconde de jogo. Dificilmente você vai falar assim, o Garro não apareceu na partida. Hoje o Garro não se encontrou no jogo. Cara, o jogo tá difícil, o jogo tá
truncado, a pau tá cantando, ele tá aparecendo para jogar o tempo todo, ele e força o jogo, né? É aquele cara de personalidade que é frio e corajoso. Exatamente, não é o jogo tá difícil, a bola vem em mim, eu dou pro lado. O jogo tá difícil, eu não recuo a bola. Ele domina, ele tenta girar, ele tenta jogar para frente o tempo todo. E não tem medo de finalizar. Isso é jogador de time grande demais, cara. Demais. E para jogar no Corinthians tem que ser assim, né? O Corinthians, o Alex jogou lá, você jogou lá também, e para jogar no Corinthians, principalmente numa situação ruim da tabela que o Corinthians vive, para ser o camisa 10, para ser o articulador, se não tiver coragem, não vai jogar. E ele vem mostrando muito isso. Não é porque o Corinthians não, o Corinthians subiu um pouco justamente por causa disso, porque ele vem fazendo a diferença. E até o gol dele, né? Num primeiro momento parece que tem 3 ali buscando o bloqueio, né? Se jogando. Cara, ele tira certinho aqui com a canhota, ele bate rasteiro, fazendo assim pela por fora e entrar lá no cantinho, né? Que jogador esse Garro do Corinthians. Vamos lá pra Itaquera, né? O Química Arena, porque Caio, meu parceiro, tá lá na zona mista, deve estar já começando as suas conexões com os atletas para que a gente possa ter aqui todos os bastidores desse grande jogo em Itaquera. Caião, tem vinheta agora para chamar o Caio no estádio, é isso? Então roda a vinheta. Vamos, Caio. Fala, Roger. Abraço pra você, pro Alex, pro Alec Gol. Cara, a gente tava se preparando aqui, estamos esperando ainda a saída dos jogadores ali do vestiário, mas acho que o Corinthians fez um grande jogo dentro do que o jogo pedia e do que são as características desse Corinthians. Não dá nesse momento que você vem de uma desclassificação na Sul-Americana, que você vem lutando contra a zona do rebaixamento, jogar de peito aberto contra um Palmeiras que briga pelo título. Existe uma diferença técnica entre as equipes. Então acho que a atmosfera estava incrível, o torcedor do Corinthians fez da arena um caldeirão, jogou junto e fez o time jogar com muita entrega, com muita raça, e acho que jogou de acordo como tinha que jogar, fechadinho, marcando forte o time do Palmeiras e esperando a brecha. Na hora que ela apareceu, ele definiu o resultado e para mim, pelo que eu vi aqui de pertinho, a vitória é justa. É isso, o Caio tocou a vinheta, vocês viram daqui, eu não vi. Diretor, a vinheta do Caio entrou, eu fiquei curioso. Não entrou? Então roda aí a vinheta pro Caio. Pô, o Caio merece a vinheta e eu não consegui ver daqui, roda aí. Tava carequinha, hein, Caio? Eu já te falei que eu prefiro você carequinha, com cabelo mais baixo, esse teu tupete aí eu não gosto muito não. Mas tá com moral com essa vinheta, hein? Eu também prefiro, só que a minha filha não deixa eu ficar careca de novo. Ela fala, pai, não, você fica muito feio, não é pra cortar o cabelo. Como quem manda em casa é a baixinha, então tamo assim. A Valen tem moral. Alec, alguns personagens também importantes. Vamos aqui trazer a falta que o Murilo traz no Palmeiras. Desde que o Murilo saiu, são 3 jogos, 8 gols o Palmeiras tomou nesses últimos 3 jogos. Para quem quer ser campeão, né, é muita coisa, né? E um sistema defensivo que sempre foi o forte do Palmeiras, sempre foi o forte do Abel, essa defesa muito bem consolidada, que dificilmente consegue ser furada, e aí a ausência do Murilo fazendo essa diferença. Então, faz porque ele chegou a gente acha, né? A gente fala o Murilo um cara convocável, né? Sim, sem dúvida. Ele atingiu um nível que ele chegou e se casou muito bem com o Gustavo. Quando o Gustavo saiu, ele seguiu e veio os meninos. E o Vitor é muito bom jogador. Sim, é muito bom jogador, mas já vi muita gente falando que a temporada do Murilo é melhor do que a do Gustavo hoje em dia, que o Gustavo deu uma caída. Hoje sim. E aí a gente vê no jogo o Gustavo saindo sair a caça, vamos dizer, com alguns atacantes e tal. Ele vai lá, ele consegue matar a jogada, mas algumas coisas parecem que até desnecessárias. O Murilo, ele trouxe essa consistência desde que ele chegou, e é óbvio que acaba fazendo falta, né? De repente, pelo Abel, não sei se foi alguma coisa
aquela questão buscando uma coerência, porque o Vitor tá jogando agora, não. É que o Murilo tá voltando de lesão. Lembra, ele tava no banco de reservas mas hoje, os números, eles também mostram alguma coisa, mas eu não colocaria somente nisso, né? A questão do Palmeiras hoje, que falhou realmente mais especificamente para perder um jogo desse, que ele começa muito bem controlado, começa muito bem encaixado, lógico que é um jogador que transparece assim fazer muita falta. Caio, você que estava por aí, estava pertinho dos bancos de reservas, o Murilo, a escolha do Abel por deixar o Murilo de fora por causa da lesão, foi uma escolha que teve interferência direta nessa derrota e nesse sistema defensivo, ou o Abel fez certo, até porque o Vitor também tem jogado bem? Rogério, eu acho que não tem impacto no resultado, tá? Eu acho que o Vitor fez uma partida segura, não foi brilhante, mas o Palmeiras não teve uma atuação do nível Palmeiras, principalmente aquele time que a gente está acostumado a ver nos grandes jogos, no momento de definição de campeonato, dar uma resposta muito positiva e fazer desse time um dos mais vitoriosos da história. A gente vê o que foi a rodada passada contra o Fortaleza e o que foi o jogo de hoje contra o Corinthians. É um Palmeiras que tem oscilado quando não pode oscilar. Agora, eu acho que a ausência do Murilo, se a gente for comparar os dois jogadores, o Murilo para mim é um zagueiro de seleção brasileira, um dos melhores da posição que a gente tem no país, e o Vitor é um menino talentoso, promissor, mas que ainda precisa amadurecer, precisa de sequência, mas aí precisa entender questão, o ritmo, Caio, do profissional, mas já desperta... Aí tá a questão. Então, mas para mim não é uma decisão técnica, é uma decisão física. Sim, mas tão importante num campo tão cruel, vamos dizer assim, para os rivais, né, que vão jogar contra o Corinthians aí em Itaquera, a experiência e essa maturidade do Murilo, mesmo voltando de lesão, né, porque para estar no banco de reservas ele tem que estar pronto. Ele tem que estar pronto para jogar. Não valia a pena arriscar o Murilo, até porque faltam poucas rodadas e o Palmeiras necessita desses pontos para buscar buscar o Botafogo na liderança? Eu, se fosse da comissão técnica do Abel, começaria com o Murilo. Eu também. Agora, a gente não acompanha o dia a dia para saber como é que ele tá em termos de condicionamento físico, se ele tá com ritmo para voltar num jogo desse tamanho, porque se não me engano faz 2 ou 3 rodadas que ele tá de fora. Então isso tudo pesa na hora de tomar uma decisão. Agora, quando eu digo que não tem impacto no resultado, é porque eu acho que hoje o Palmeiras tem mais problema na cabeça da área do que no miolo de saca. Porque se você pegar o primeiro golaço do Garro, e assina embaixo todos os elogios que vocês fizeram a ele, é o cara do time, é o cara que aparece no jogo grande, que dita ritmo, que faz gol, que deixa os companheiros na cara do gol, é um rebote. E aí a entrada da área, a cabeça da área estava ali meio que vazia, como aconteceu no jogo contra o Fortaleza, onde o Felipe Anderson faz um corte errado e não tem ninguém para pegar o rebote. Aquela posição ali é posição de meio-campista, não de zagueiro. E o segundo gol é uma falha individual do Everton, que perde o tempo de bola, que sai errado, e o Yuri, que acreditou e tem todos os méritos, acaba pondo para dentro. Por isso, na decisão, eu iria de Murilo, mas não acho que foi por isso que o Palmeiras perdeu o jogo. Como coletivamente, acho que o Palmeiras, nessas últimas 2 rodadas, fez um jogo um pouco abaixo do que a gente está acostumado. Quanto o Fortaleza, menos. Hoje, um primeiro tempo que ali, até tomar o primeiro gol, controlava o jogo, mas depois não se encontrou mais. É isso, eu também tô contigo. Eu iria de Murilo, até pelo tamanho do Murilo hoje. E na nossa época a gente ficava 3 meses parado, né? Fazia tratamento, ia não sei o quê. Não tinha essa questão de transição, espera. Botava a gente na arena, né? E a gente jogava. Obviamente, os caras hoje estão mais certos do que na nossa época. Porque você tem um cuidado a mais com o atleta, né? Pra preservar e até pra não ter a reincidência na lesão. Mas num jogo desse tamanho, né, Alex? Numa decisão, vamos dizer assim, num mata-mata, que o Palmeiras precisava desses 3 pontos, vale a pena arriscar, né? Num jogador mas aí que tá o detalhe, a gente não tem uma ideia exata, mesmo ele estando no banco, pode ser que ele levou e tem aquela questão que às vezes, eu vou colocar ele porque tem tantos minutos. Só que ao mesmo tempo, se ele leva pro banco um defensor para um time do Palmeiras que normalmente joga bem protegido, a gente pode julgar que ele poderia realmente utilizar.
Mas você pega esse ataque junto do Corinthians, às vezes ele voltando para correr atrás do Yuri, ele às vezes pensa, poxa, como é que eu vou colocar um defensor, meu zagueiro, de repente, meu melhor zagueiro hoje, eu vou ter que ficar dando pique toda hora para trás. Então ele deve ter tido um porquê, não deve ter sido simplesmente uma escolha por aquele que fosse melhor, porque é lógico, se você for colocar a experiência, a bagagem toda do Murilo nesse tipo de jogo, faz muita diferença, né? Eu também acho. Mas ele deve ter tido um porquê disso. E pode ser que algum jogo desse jeito você faça alguma escolha, igual você falou da transição quando a gente ia pro banco, é porque você já estava em condição de ir, né? Hoje você tem até mais dados do que se tinha. Óbvio. Do que se tinha. Do que mais se tinha preparo, né? Hoje a academia do Palmeiras é uma das melhores do Brasil e posso te dizer... Se não for, melhor, né? Mas posso te dizer que do mundo ela bate de frente com vários aí. Então, assim, hoje é o que você falou, pro jogador do porte do Murilo já tá no banco, a gente tem que entender que ele já tá preparado, né? E aí eu discordo um pouco de você. Se o cara tá no banco, né, num nível desse, o Palmeiras precisando ganhar, né? E não é que ele ficou 3 meses, 6 meses, 2 rodadas, Exatamente. Né? Então, uma semana e pouco. Pela estrutura que o Palmeiras tem, pelo porte do Murilo, é lógico que a gente... foi um jogo diferente, mas você tem que entrar com o melhor, você tem que entrar com os caras mais preparados. É um jogador de seleção brasileira, então... pela estrutura que o Palmeiras dá, tem que ir com o jogador. Caião, tem gente falando aí, treinador importante? Desculpa interromper vocês, mas o Abel já está começando a coletiva dele. Vamos dar um pulinho, vamos ver o que fala o técnico do Palmeiras. Individuais, e não há como nós fugirmos disto, infelizmente. E os erros pagam-se caro, isso ditou no final. E o teu colega disse muito bem que quanto